Mas que confusão esse discurso do Bolsonaro e do Paulo Guedes na Abrasce falando sobre tabelamento, congelamento de preço trouxe, hein? Então, é sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo, trazer o real impacto que uma medida dessa poderia causar e dar a minha opinião sobre esse assunto. Também, muito importante, eu vou fazer um react num vídeo do Eduardo Moreira, onde ele critica essa medida. Só que é uma crítica que eu acho extremamente perigosa. Por quê? Porque ele esquece o que é fundamental. E eu vou falar sobre isso logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Então, se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. Bom, e antes do vídeo de hoje, eu vou aí dar as boas-vindas a todos os novos inscritos que chegaram nesse canal desde o último vídeo para cá. Então, sejam bem-vindos. E você que está aí assistindo, que ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, porque se você se inscrever nesse canal, você vai estar me ajudando a divulgar para mais pessoas um conteúdo com grau de profundidade muito maior e você vai estar ajudando a tirar pessoas da ignorância administrativa e econômica, tá certo? Então eu conto com você, se inscreva aí embaixo também, curta, compartilhe com os demais, dê like, dê joinha, porque isso vai fazer com que o vídeo seja mais recomendado também, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Se você não sabe exatamente do assunto que eu tô falando, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar esses dois trechos de comentário e aí a partir daí a gente começa a fazer as nossas considerações aí em cima. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Bom, a tela já deve estar aparecendo aqui, deixa eu colocar o meu fone para poder dar o play. Vamos lá. Produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus, que essa crise a 10 mil quilômetros de distância, entre dois países, terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve o seu praticamente ponto final. Então esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. Você já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então esse apelo que eu faço aos senhores, e se for atendido, eu agradeço muito, e se não for, é porque realmente não é possível. Bom, beleza, vocês viram aí essa primeira parte, que era o primeiro trecho do vídeo que eu quero mostrar. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte para eu poder fazer os comentários aqui. Peraí. Vou colocar a tela aqui novamente. Vamos lá. Você, João Galassi, disse muito bem o seguinte, nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. É o novo mantra, presidente Bolsonaro. Nova tabela. Pronto, voltando aqui, tirar aqui o fone. Bom, vamos lá. Então esses são os dois trechos que eu gostaria de compartilhar com vocês e aí fazer meus comentários em cima disso. Primeiro, essa ideia de congelamento de preço, de atrasar reajuste de preço, isso já é uma ideia que não é uma ideia nova, é uma ideia que já aconteceu em outros governos, em outros países também, e é uma ideia que sempre dá errado, assim, não tem uma vez que esse negócio dá certo. Por quê? Porque a equação de definição de preços é algo extremamente complexo.
o preço não é só definido pelo lucro do grande supermercado ou do grande produtor. Na verdade, existe uma cadeia de custos por trás disso e existe um negócio chamado de competição de mercado que faz com que o preço seja o que é. Então, quando vamos supor, a gente está falando aqui da questão de alimentos, que foi onde deu esse grande boom, esse grande problema foi na questão dos alimentos. Os alimentos, salvo assim alguma exceção raríssima que eu nem me lembro aqui agora para poder falar, quando a gente está falando desse mercado, é um mercado bem estabilizado, é um mercado que tem muitos fornecedores, muitos clientes, então não é um mercado que está naquelas exceções de concorrência, que é, por exemplo, monopólio e oligopólio, que eu falo isso bem no vídeo que eu digo sobre o aumento de preço, se a privatização da Petrobras pode causar um aumento de preço ou não. Ali eu deixo muito claro e dou um exemplo de como que funciona esse mecanismo de mercado. Aqui eu não vou pegar isso muito em detalhe, se você quiser assista lá nesse vídeo que eu garanto para você que vai ficar bastante claro. Bom, beleza, então quer dizer, esse aqui já é um mercado numa concorrência que eu posso dizer que ela tende a uma concorrência perfeita, ou seja, não tem problemas de concorrência, não tem poucos fornecedores, tem muitos fornecedores. Então, geralmente os preços ali, a pessoa do supermercado, ele não consegue sobretaxar nenhum preço visando um lucro maior, simplesmente porque ele quer, porque tem muita concorrência. Então aquelas regras de mercado de demanda versus oferta funciona muito bem nesse tipo de mercado. Então assim, por que os preços estão subindo? O preço está subindo porque está subindo no mundo todo, porque você tem uma crise muito grande, principalmente em fertilizantes, que aumenta muito a base de custo dos produtos. Aumentando a base de custo do produto, isso daí é repassado para o produto e obviamente que aumentando o custo, o empresário ali, para conseguir manter a sua margem de lucro, e a margem de lucro não é crime, né, na verdade. A margem de lucro serve para remunerar o negócio, remunerar as pessoas que trabalham e trazer um retorno sobre investimento. Então, quer dizer, tudo isso é remunerado com esse lucro. Então, quando você tem uma base de custo espremendo a questão dos preços, é óbvio que os preços vão subir. E como que se resolve essa questão de inflação? Inflação inflação não é uma tarefa fácil de se resolver a inflação. Na minha opinião, a maneira mais correta de um país trabalhar de maneira definitiva na inflação é o país trabalhar nas bases da economia, nas bases, ou seja, ele precisa trabalhar provendo uma infraestrutura para o país. Por quê? Com a infraestrutura, você diminui custo logístico, você otimiza toda a logística do seu país, então você consegue tirar um produto na roça lá, seja lá onde for, trazer para os centros urbanos com um preço bastante competitivo. Outra coisa que eu bato muito em cima disso é a questão tributária brasileira, que atrapalha toda a cadeia. Então, quer dizer, isso são atitudes de base. Se você não resolve isso, o Brasil ele vive de solavancos em solavancos. Vamos supor, quando a economia brasileira começa a subir, a inflação também dispara. Por quê? Porque o Brasil é um país mau, a infraestrutura do Brasil é muito ruim. Então, quando começa a aumentar a demanda por produto, o preço sobe e sobe muito. Por quê? Porque a oferta é muito restrita. Porque apesar das fábricas e tal conseguirem produzir, ela não consegue escoar a produção. Então isso no Brasil, o problema de infraestrutura no Brasil é um problema extremamente grave. Então isso afeta o preço. Infraestrutura
toda a carga tributária sobre quem produz. Você tem toda um arcabouço legal que também dificulta muito, licenças ambientais. Existe assim uma grande quantidade de coisas que atrapalham muito o desenvolvimento do país, que poderia ser, eu não estou dizendo que não se deve pagar imposto, imposto ele é necessário, mas ele tem que ser cobrado na fonte certa, e eu já tenho vários outros vídeos que eu defendo isso, a questão do imposto ser cobrado sobre salário e não sobre consumo. Então isso daí seria uma das coisas que faria com que os preços no Brasil, o preço final, aquele preço que você paga na hora que você vai passar o seu cartão lá, ou passar o seu cartão de débito, ou pagar a sua cédula ali, aquele preço que você paga na gôndola do supermercado ali, então no caixa do supermercado. Então, para reduzir esse preço, existe uma infinidade de coisas que precisam ser feitas para conseguir que isso tenha um reflexo e traga um benefício para a população. Então, a ideia de congelar preço é uma ideia terrível. Por quê? Porque ela desconsidera tudo isso. Ela simplesmente fala o seguinte: vamos lá, tabela o preço, segura o preço para daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses. O que vai acontecer? Daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses, vamos supor que a empresa tenha fôlego para segurar esse preço. Esse fôlego uma hora vai acabar. E o que vai acontecer? Vai vir uma avalanche inflacionária. Por quê? Porque você vai ter ali, muitas das vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte: vamos supor que você tabele o preço, e eu vou abrir um segundo parêntese, o governo, fazendo justiça, não falou que ele vai tabelar o preço de cima para baixo. Ele pediu como se fosse uma colaboração do empresariado para segurar os aumentos de preço. Beleza? Então, só fazendo esse disclaimer aqui, porque essa avaliação minha não é política, é econômica, entendeu? É de negócios, é de mercado de negócios. Então, eu não tenho intenção nenhuma de atacar governo, defender governo. Meu ponto aqui é econômico. Então, vamos lá. Então, quer dizer, vamos supor que o empresário ele tenha essa condição de segurar esse reajuste. Quando ele segura esse reajuste e o custo está aumentando, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele não vai ter fôlego. Ele vai ter que aumentar numa proporção muito maior do que ele aumentaria com o passar do tempo, fazendo aqueles reajustes a mercado normal. Então isso trará para o futuro sempre uma avalanche inflacionária. Seja porque ele teve fôlego para segurar e esse fôlego acabou e ele precisa recuperar a margem, senão falha o negócio. Seja pelo motivo de que, vamos supor, tabelar o preço como se fosse na época do Sarney lá, bota um preço e vai ter que vender naquele preço. O que vai acontecer? Escassez de produção. Por quê? Se você coloca um preço limite e esse preço limite não compensa pelos custos, o que o empresário faz? Para de produzir, entendeu? Então causa uma escassez de produto. Então, tabelamento de preço, congelamento de preço, isso não funciona. Não tem como isso funcionar, porque isso ataca as bases da economia. Bom, eu espero que tenha ficado claro essa parte da minha explicação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês uma crítica do Eduardo Moreira e vou fazer uma crítica que eu acho muito perigosa, tá? Eu não vou pegar aqui o vídeo todo, mas eu vou colocar aqui na tela. Bom, a minha tela deve estar aparecendo aí para vocês. Aqui é o vídeo. Eu deixei esse vídeo meio borrado para eu não ter problemas de direitos autorais. Deixa eu colocar aqui meu fone. Vai ser só um pedacinho desse vídeo, tá? Eu não vou rodar ele todo não, mas eu vou mostrar o porquê que essa crítica é tão perigosa. Vamos lá. Os alimentos estão caros pra caramba no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento do mundo. 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas passando fome. Ministro da Economia Paulo Guedes com 10 milhões de dólares em paraíso fiscal. Lembrei de novo hoje, se prepare, irmão, porque falta tempo pra caramba pra outubro, vai ter que aturar. E o que o Bolsonaro fala pros supermercados? Poxa, vocês bem que podiam maneirar aí no preço, no lucro. Vocês podiam cobrar menos. Aí vem o Guedes, né? O Guedes que fez economia em Chicago, não é isso, né? O Chicago Boy.
o que fala os termos todos difíceis, né? Faria Limer, aquele que é o erudito, e aí ele vem e complementa em cima. Poxa, vocês bem que podiam congelar os seus preços, né? É pra isso que vocês elegem alguém presidente da República? É pra isso que vocês elegem alguém? Pra pedir pro capitalista selvagem, por favor, baixar seus lucros? Vocês acham que se esses capitalistas selvagens, donos das empresas, num dos países mais desiguais do mundo, que é o Brasil, tivessem alguma sensibilidade, alguma, mínima, a gente ia ter, no mesmo momento da história, 33 milhões de pessoas passando fome e recorde de produção de alimentos? No mesmo instante, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de alimentos. A gente mostrou o gráfico, muita gente está chocada até agora. A fome multiplicou por 3 em 4 anos, né? De 2018 para cá, a fome multiplicou por 3 em número de pessoas. E a ação da JBS, maior produtora de carne do Brasil, multiplicou por 7. Então o patrimônio do rico multiplica por 7 e a fome multiplica por 3. Aí eu vou te perguntar, irmão. Minha irmã querida, bom dia, sexta-feira, olha como eu tô calmo hoje. Tô calmo, mas tô no combate. Meu irmão querido, minha irmã querida, quantos caminhões da JBS você viu distribuindo carne na sua comunidade onde tem gente passando fome? Retornando aqui. Bom, então, o vídeo que eu queria trazer era esse vídeo aqui, do Eduardo Moreira, e essa crítica que ele faz. O grande problema que eu identifico nessa questão é o seguinte: a demonização do lucro e do empresário em si, que geralmente é o foco. Quando eu assisti, pensei que ele ia dizer alguma coisa sobre congelamento de preço. Não, a economia ali passou longe, entendeu? Por quê? Porque ali ele não está avaliando economicamente o cenário. Ele não criticou em nenhum momento a questão do congelamento de preços, para parecer que ele teoricamente estava fazendo uma análise econômica. E não deu esses dados, o malefício que traz um congelamento de preço. O que ele está dizendo é o seguinte, que o empresário está lucrando, o lucro que ele está, a razão do custo do produto está alta é por conta do lucro do empresariado. E dizendo que no Brasil eles são capitalistas selvagens. Aliás, esse é um tema de um vídeo que eu pretendo fazer, que eu ainda não tive tempo de fazer isso, mas eu já tenho a ideia do vídeo todo, é dizer assim, responder a pergunta: será que o Brasil é um país capitalista? Entendeu? Capitalista selvagem, conforme foi dito ali? Vocês vão se surpreender com a resposta. Eu tenho dados para trazer e para mostrar isso daí. Então, quer dizer, para mim, esse discurso, essa demonização não faz o menor sentido. Por que não faz sentido? Por causa que é o seguinte, é igual eu expliquei agora há pouco, o preço final de venda, principalmente num ambiente de ampla concorrência, que é o mercado de alimento, ele se dá por termos muito mais complexo do que simplesmente o empresário não quer baixar seu lucro e é por isso que o preço está caro, entendeu? E se você entendeu a primeira parte ali do meu vídeo, eu acho que ficou claro para você. Então essa crítica, ela simplesmente não faz sentido. Quer dizer que o empresário ele tem que pegar toda a produção dele e sair distribuindo simplesmente porque ele acha que tem que acontecer. E aí o que vai acontecer? Ele distribuiu a produção dele, como é que ele financia a outra produção? Falha a empresa? Faliu a empresa. Por isso que esse pensamento, quando aplicado, ele causa uma quebradeira geral, entendeu? E aí o alimento, o que é caro, porque ele esquece de um detalhe, só é possível hoje em dia ter recorde de produção de alimento porque houve desenvolvimento tecnológico para isso e houve muito investimento privado pulverizado fazendo isso ser possível. Então, muitos empresários investindo nisso, desenvolvendo tecnologicamente, conseguiram multiplicar e tornar, por exemplo, o Brasil é uma referência mundial em produção de alimento. Isso que ele fala é verdade.
entendeu? Mas assim, o valor do custo do alimento, digamos, o preço final do alimento, ele depende de outras variáveis, muitas mais do que supõe digamos, a vã filosofia do nosso amigo, tá certo? Bom, eu queria trazer isso só para fazer essa reação. Espero que vocês tenham entendido isso daí, tenham entendido. Se não entenderam, deixa alguma coisa, de repente eu faço algum vídeo complementando isso, trazendo mais, porque aqui são vários conceitos econômicos, então pode ser que ficou confuso para alguém, mas eu vejo vocês aí num próximo vídeo. Não se esqueça, clique aí, dê joinha, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Vejo você num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.